Martelo batido sobre Roger Guedes. Será que o Flamengo vai contratar o jogador para ser substituto de Gabigol na próxima temporada? O jornalista Vene Casagrande traz detalhes dessa especulação que agitou o Flamengo nos últimos dias. Vamos trazer também um recorte dos programas da ESPN Brasil sobre essa probabilidade do Flamengo trazer Roger Guedes para a próxima temporada. Vale o investimento? Chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Link do canal Vene Casagrande, assim como também da ESPN Brasil, ficará na descrição como forma de créditos. Então, tudo sobre o mercado da bola rubro-negro agora. Sobre Roger Guedes, vou finalizar o vídeo com ele. O que eu tenho de informação é que José Boto e Felipe Luiz, o Roger Guedes não é que não agrade tanto, mas eles entendem que não vale a pena o alto investimento e não é um jogador que se encaixa ao perfil que eles estão buscando. Então, nesse momento, não é um jogador que agrada tanto ao José Boto quanto ao técnico Felipe Luiz. E sim, o Felipe Luiz será mantido. Tentaram botar essa fake news aí nas redes sociais de que se o BAP ganhasse, o Felipe Luiz não iria continuar. Não procede, tanto é que ele vai continuar, José Boto sendo diretor, e o Roger Guedes, a informação que eu tenho é que nesse momento não agrada. Não é um jogador que eles estão atrás, não é um perfil que eles estão atrás. Então, muita gente me perguntando sobre o Roger Guedes. Obviamente, outros colegas noticiaram que o Flamengo tem interesse e tal, que busca a contratação. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Nem sempre eu vou acertar, mas é sempre com muita responsabilidade que eu faço a minha apuração. Diz aí, torcedor, gostou das informações? Lado do Flamengo, sobre essa proposta para o João Paulo e também como o clube está se reestruturando, agora vai entrar uma nova gestão também no início do ano que vem. Então, o que o Flamengo está pensando aí nessa visão de mercado, não só em campo, mas também fora dele? Pedro Henrique Torres, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí, Donan, o Donk também, todo mundo ligado com a gente sempre neste Sport Center. Temporada acabou em campo para o Flamengo, mas fora de campo bem agitado, especialmente por essa troca de diretoria que vai acontecer bem daqui a pouquinho. Oficialmente o Flamengo tem um novo presidente, né? Porque Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi eleito na última segunda-feira, 1.731 votos na eleição que ocorreu na sede da Gávea, justamente aqui atrás, na zona sul do Rio de Janeiro. Então o novo presidente toma posse no próximo dia 18 e está dando aquela mapeada com seus pares, né, na situação atual do Flamengo. E para isso junta com a reestruturação que ele quer fazer em todo o ambiente do clube, especialmente também no futebol. Isso passa, como a gente tem falado, nossos companheiros no espn.com.br já publicaram também, a tentativa de tirar o coordenador da base do Palmeiras, responsável ali por revelar, achar Estevão, Hendrick, o João Sampaio, né? Então o Flamengo já fez ofertas, o João está tentando, por enquanto, permanecer no Palmeiras, mas o Flamengo tenta seduzi-lo a todo custo. E aí entra uma outra peça nessa operação, o José Boto, diretor executivo, que está bem encaminhado com o Flamengo. Já era nome muito discutido ali desde que o BAP foi anunciado como candidato, falava-se nos bastidores, mas ninguém comentava tanto para não ser um trampolim político, por exemplo, na ocasião. Mas de fato está bem encaminhado o José Boto, português, passagens pelo Benfica e também pelo Shakhtar, né? Está no futebol croata atualmente. E aí tem uma boa ligação com o João Sampaio do Palmeiras. O Flamengo acredita que pode ser uma chance de trazê-lo, então fazer essa duplinha ali, reestruturar o futebol rubro-negro a partir daí. E aí os pares já vão se conversando, gestão atual, a futura gestão, para tentar entender, mais ou menos, passar o bastão e tocar o barquinho da forma que entende que seja melhor. A previsão é que o caixa tenha apenas 3 milhões de reais no fim desse ano, uma situação mais complicada assim para tocar o início do primeiro trimestre. Não é um Flamengo asfixiado financeiramente, nada nesse sentido,
mas é um Flamengo para ficar mais alerta. Então, por isso, pode ser que tenha que vender um ou outro jogador. Tem nomes cobiçados pelo mercado europeu, Wesley, Fabrício Bruno, o jovem Lohan, Matheus Gonçalves, por exemplo, ou recorrer a um empréstimo bancário, o que aí elevaria a dívida do clube, né? Algo que já está bem equacionado. O Flamengo tem capacidade de endividamento, mas fez investimentos altos, como, por exemplo, a compra do terreno no gasômetro para construir o seu estádio, e comprou Alcaraz, tem Alexandre, contratou, Michael, enfim, jogadores que chegaram sem custo, mas têm luvas, salários altos, então contratações bem caras. Nesse pacote todo, a torcida quer saber como é que fica a situação de reforços. Aí tem uma informação dos companheiros do site GE de que o Flamengo teria interesse e fez sucesso no Corinthians. Tem mais apuração dessa história com o Roger Guedes no nosso site. Tá lá, no espn.com.br, as condições de Roger Guedes para pensar no seu retorno ao Brasil. De fato, houve aí uma conversa, mas claro, também algumas condições. Roger Guedes, que também tem um salário bom, né, meus queridos? Interessante no Al Rayyan jogando no Catar, então isso é óbvio que também pesa e pesa muito. Por falar nisso, olha os números do Roger Guedes nas temporadas de 23, 24, 24, 25. Na temporada anterior, 28 jogos com 23 gols, 4 assistências, 92,2 minutos para participar de um gol. Na atual temporada, 21 jogos, 11 gols, 1 assistência, 150,8 minutos para participar de um gol. 28 anos para o Roger Guedes. O nosso teleiro traz ali, já realizou o sonho, porque foi assim que ele saiu aqui do Brasil, quando se despede do Corinthians, falando que tinha o sonho de jogar no Catar. E aí, será que esse sonho já foi realizado? Dá para voltar ao futebol brasileiro, Roger Guedes? Eu achei até que ele tivesse mais idade. 28 anos ainda, tá num momento auge aí de carreira, né? O sonho da independência financeira foi realizado. Aquele pezinho de meia bom, os dois, né? Não é um só, não. E ele é profissional, né? Teve Tá uma ótima proposta e foi. Não exato. julgo, né? Uma opção do Roger Guedes. Falando sobre o Roger, eu acho muito bom jogador, ele mostrou isso no Corinthians. É um cara também com um perfil polêmico, difícil de lidar. E talvez o Flamengo busque um substituto nesse sentido pro Gabigol, né? De um cara que pode ter uma aproximação muito boa com a torcida do Flamengo, representar a torcida do Flamengo dentro do campo, só que eu acho que ele é um perfil que, se você bota o Roger Guedes no banco, você tem problema. E eu não sei se ele vai ser titular nesse Flamengo com o Pedro voltando. Questão que o Pedro vai demorar para voltar, só no meio de 2025. Ele hoje no Catar, eu fiz jogo dele recente no Al Rayyan, ele joga como um 9, mas ele tem muita liberdade para voltar, para ser também um 10. Ele é o dono do time. Hoje eu enxergo o Roger ou como um 9 ou jogando como um segundo atacante. Pode ser um esquema do Flamengo. Jogar no 4-4-2 ali, ele jogando junto com o Pedro. Acho que se encaixa. Tecnicamente, acho um ótimo jogador. E aí é uma contratação até com o perfil da antiga gestão, mais com grife, né? Um cara mais renomado. Eu acho que o Flamengo talvez ele possa ser um pouco mais criativo para achar um jogador talvez mais barato, mas jovem, com potencial para crescer, com potencial e uma personalidade melhor para você, lidar com uma possível reserva ali do Pedro. Mas seria um ótimo reforço, assim. Tecnicamente, eu acho que seria um ótimo reforço. Tem que ver se isso é viável. Não é muito fácil lidar com o Roger Guedes no banco, não. E até, Dom, que ontem a gente conversava aqui, né, Fer, no Sport Center, que o Pedro traz a informação do quanto também a nova diretoria vai ter em caixa e que, de forma, vai ter que também manejar isso, né? Talvez tirar alguns jogadores, lógico que um Gabigol saindo já dá uma boa aliviada, mas que vai ter menos dinheiro em caixa, então pensando nisso e repatriar um Roger Guedes, ele vai ter que fazer uma pedida menor, mas menor quanto, né? Eu acho que esse custo também é algo além de todo esse combo aí que o Donan falou. Eu tô muito de acordo com a leitura do Donan, assim, do aspecto técnico, eu não tenho dúvida que é um grande reforço, acho que tem tudo a ver, até pelo perfil mesmo,
mais midiático que ele tem. E até por característica, porque eu vejo num primeiro momento sendo o cara ideal para substituir o Pedro e com essa possibilidade, ainda mais com o talento que o Filipe Luís tem de encaixar a sua equipe, eu acho que ele conseguiria encontrar formas. Falando disso, até lembrei agora na época do Corinthians, da dificuldade no primeiro momento de Roger Guedes, Yuri Alberto, e você acabou encontrando solução dentro do Corinthians, tanto que ele sai do Corinthians sendo o protagonista do time. Então eu vejo um jogador tecnicamente indiscutível, a questão maior é nessa questão fora de campo. O investimento que se vai fazer em relação a um jogador que existe a possibilidade real de ter um período no banco. Imagino que vai ter muita rotação ali no elenco do Flamengo, sobretudo nessa temporada que a gente está falando, com a quantidade de opções e ainda também com o Filipe Luís sendo um técnico muito habilidoso para pensar o time de diferentes formas. Então pode ser que ele jogue numa função às vezes ao lado do Pedro, pode ser que ele jogue como centroavante, dependendo do que o jogo propõe, do que o jogo peça e não só Mirada, eu acho que ele não aguenta mais. No Corinthians tinha muita dificuldade nesse pra aspecto voltar. eu concordo. E ainda mais pelas opções também que o Flamengo tem à disposição no elenco. Talvez seja o cara para jogar mais atrás do Pedro ou sendo o camisa 9. E o cara da frente, né, Dom, que no Flamengo ele tem que se sacrificar muito sem a bola, porque a pressão começa alucinante lá na série de bola adversária. E tá aí algo que o Filipe Luís não renuncia, sobretudo no momento de cansaço do Flamengo na temporada, e ele não renunciou. Tanto que ele falou, olha, eu vou correr esse risco, mas é a forma como eu vejo de futebol que eu entrego. Então, esse aspecto da intensidade sem a bola, da possibilidade de ser o banco, acho que esse é o ponto que gera um pouco de dúvida em relação ao sucesso que essa contratação teria, porque tecnicamente, pensando no encaixe desse time com a bola, acho que tem tudo para dar muito certo. Pedro Henrique Torre também acompanhou todo esse processo eleitoral no Flamengo. Na última segunda-feira, BAP eleito presidente para o novo triênio no clube. E ele vai trazer para a gente na reportagem aí quais são os principais desafios dessa nova administração do Flamengo. Presidente novo e expectativa de uma era nova. 1.731 votos fizeram de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo mandatário pelo próximo triênio. Vocês são demais! Vice-presidente nas gestões de Eduardo Bandeira de Melo e Rodolfo Landim, BAP chega ao cargo mais alto do clube com missões importantes a cumprir. A chegada de BAP ao poder promete mudanças significativas no Flamengo, especialmente em duas áreas. Futebol, com um discurso de profissionalização total, e também nas finanças, quem sabe com um aperto de cintos que parece se fazer necessário na visão de quem assume o clube. E a gente vencer esse pleito é fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e que por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Nada é tão simples. A previsão é de que o clube tem apenas 3 milhões de reais em caixa ao fim do ano. Em um estudo preliminar das finanças, a equipe de BAP entende que tocar o caixa no primeiro trimestre de 2025 vai ser um desafio. Por isso, vendas de atletas podem acontecer ou empréstimos surgirem como alternativa, o que, claro, aumentaria o endividamento. O futebol entra no pacote. Os investimentos devem ser mais comedidos. José Boto, português, ex-Benfica e atualmente na Croácia, conversa para ser o novo diretor de futebol. Filipe Luís deve permanecer, como o BAP já tinha dito à ESPN, após o debate em novembro. A posse da nova diretoria vai ser em 18 de dezembro. BAP chegou ao poder apoiado por nomes como Rodrigo Tostes, vice de finanças nas gestões de Bandeira de Melo e Landim, e Flávio Willeman, vice-geral eleito e vice-jurídico na gestão Bandeira de Melo. Aí tivemos uma proposta sufragada de Flamengo, que é uma proposta de profissionalização, de remodelação do estádio, de manutenção de uma competitividade esportiva sem nos tornarmos SAF e também de construção do nosso estádio. O BAP tem defendido isso tudo a partir de uma profissionalização de ponta a ponta. A vitória nas urnas foi expressiva. O caminho vai ser longo.
Então é isso aí, nação. Link do canal Vene Casagrande, assim como também dos canais da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos, né? Trazendo aí essa repercussão, essas informações de que Roger Guedes estaria vindo para o nosso Mengão e ele esclarecendo tudo, né? No caso, o Vene Casagrande. Portanto, vamos também falar um pouco sobre essa situação e dizer nossa opinião a respeito dessa situação de Roger Guedes, né? Que não tem nome aprovado nem para Felipe Luiz, assim como também pelo novo diretor que está chegando, o português Boto. Felipe Luiz reprova o nome de Roger Guedes no Flamengo de jornalista. Então vamos saber um pouco mais sobre essa situação, se é verdade ou não. Roger Guedes apareceu como um dos possíveis alvos de BAP, novo presidente do Flamengo. A temporada mal acabou, porém o planejamento visando 2025 já começou. Novo presidente do Flamengo no próximo triênio, Luiz Eduardo Batista, o BAP, começou a definir nomes para o futebol rubro-negro. Roger Guedes apareceu como possível alvo do Flamengo na janela de transferências. No entanto, o atacante não é unanimidade no clube. Então, se Felipe Luiz já reprovou e também o novo diretor, infelizmente não tem mais o que fazer. Ele não deve ser contratado, ele é um jogador que apenas foi especulado, principalmente porque o Flamengo, nesse momento, está perdendo um ídolo, que no caso é Gabigol. Então, Roger Guedes, fim da novela, não vem mais. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, Roger Guedes não é o nome que agrada Felipe Luiz, treinador do Flamengo, que irá ser mantido pela nova gestão. Além disso, José Boto, que será o novo dirigente do clube com BAP, também não é favorável à contratação do atacante do Al Rayyan, do Catar. Então, se nem Felipe Luiz, que é o treinador que vai montar o elenco, assim como também o seu diretor que está sendo contratado agora, nenhum deles aprovou a contratação, esqueçam, tem que partir para um novo nome. E se de fato Roger Guedes era prioridade, tem que ter um plano B. Porque o Flamengo não pode ficar sem atacante nesse momento. Gabigol já demonstrou que não deve ficar. Então, e Pedro só volta no meio da temporada. O Flamengo precisa contratar um jogador para essa posição. Assim que BAP ganhou a eleição, o nome de Guedes apareceu como um dos possíveis nomes que a nova gestão estivesse interessada. Para tirar o atacante de 28 anos do Oriente Médio, o Flamengo teria que fazer um alto investimento, visto que o Al Rayyan não pretende negociar o atleta por menos de 16 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. Além disso, o vínculo do jogador com o time do Catar vai até 2027. Então, é praticamente impossível. O Flamengo está terminando 2024 e vai ficar em caixa apenas 3 milhões de reais. Como é que o clube vai fazer um investimento de 100 milhões de reais em um jogador que ainda não demonstrou interesse se vai voltar ou não para o futebol sul-americano? Então, as coisas estão complicadas para Guedes ser novo reforço do Flamengo. Além de buscar novos jogadores, a gestão de BAP também já está de olho nas mudanças internas do Flamengo. A começar pelos dirigentes. Para comandar o futebol, José Boto é o nome escolhido pela diretoria. A previsão de chegada do português ao Rio de Janeiro, inclusive, é para depois do Natal. João Paulo Sampaio, coordenador-geral da base do Palmeiras, também está na mira do Mengão. É importante frisar que, mesmo já se mexendo nos bastidores, BAP só tomará posse no dia 18 de dezembro. Além disso, o novo presidente só poderá assumir o comando do Flamengo de forma definitiva no dia 1º de janeiro de 2025. Então, são informações atualizadas que o jornalista Vene Casagrande traz em seu canal no YouTube, né? Deixamos aí o link na descrição. Infelizmente, ele não vai ser atleta do Flamengo, né? Roger Guedes, diante do seu alto salário, ele recebe mais de 5 milhões por mês. E também são valores bem consideráveis que o Flamengo teria que investir para tirar o jogador do Oriente Médio. 100 milhões de reais, esqueçam. O Flamengo investiu 130 milhões de reais em Alcaraz. O maior investimento feito é um jogador. Então, para fazer outro investimento desse aí, só se vender atletas. E nesse momento, Felipe Luiz não pretende vender nenhum jogador, porque conta com eles, principalmente para o Super Mundial de Clubes.
Portanto, fim da novela. Roger Guedes, que teve o nome vinculado aí fortemente nos bastidores rubro-negros, já foi descartado. O Flamengo agora parte para o plano B. Quem seria esse plano B? Arthur Cabral? Enfim, qual o novo nome? Então, participa do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.